Na época que eu estava cursando, já no finalzinho, eu estava prestes a fazer o TCC, entregar o TCC, enfim. E eu estava com a minha cabeça muito confusa sobre muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida. E nessa época, também eu estava em um relacionamento complicado, que não estava mais me agradando. Então eu estava trabalhando, estudando, relacionamento complicado, tudo aquilo na minha cabeça. E coincidiu justamente com a crise de depressão que eu tive na época, que foi diagnosticado depois, né, que eu vim adquirir também a síndrome do pânico, que eu nem sabia na época o que era isso. E aconteceu que uma certa tarde eu resolvi tomar os remédios para dormir. Eu não sabia que esses remédios eram muito fortes para mim, porque não eram meus, eram do meu padrasto. E eu resolvi tomar esses remédios. Na verdade, eu vinha tomando os remédios naturais, entendeu? Só que eles não estavam fazendo o efeito que eu queria. Então eu pensei, vou colocar um remédio mais forte, porque aí eu vou dormir e não vou acordar mais. Eu acho que isso veio justamente da minha depressão, né? Eu inconscientemente quis dormir para não acordar mais. E aí aconteceu de eu tomar esses remédios. Eu entrei no quarto da minha mãe, tomei os remédios, que eu não sabia nem onde é que estava, eu comecei a procurar, achei e tomei. Nisso eu fui tomando um, dois e não vi o efeito, aí voltava, pegava mais um pouco, tomava. E o efeito, como muitas pessoas sabem, ele não é imediato, né? Você vai tomando e com o tempo é que vai começando a dar os efeitos. E não comecei a tomar esses remédios, né? Com o passar do tempo, eu comecei a me sentir mal, né? Eu caí, eu tive um... Eu acho que eu comecei a me debater e aí eu comecei a perder os sentidos nesse momento. Foi quando justamente eu comecei a sentir que eu já não estava mais em mim. Como se eu estivesse levitando, saindo dali, e eu começava a ouvir as pessoas ao meu redor, a minha mãe, os vizinhos que foram lá ajudar ela. E eu percebi que eu estava embaixo da cama. Alguma coisa inconsciente me dizia, você está embaixo da cama. Eu não conseguia ver o meu corpo, mas com o passar do tempo, eu vi a minha mãe lá, eu vi como minha mãe se agachou e eu tive a noção de que eu estava ali embaixo da cama. E foi quando eu comecei a ficar em desespero, porque eu queria falar e eu não conseguia. Eu queria falar, eu estou aqui, estou ouvindo tudo, eu não conseguia falar, não conseguia expressar nenhuma reação. Em seguida, eu lembro que eu fui colocada no carro para ir para o hospital e meu namorado, na época, ele estava chorando muito, ele meio que desesperado, falando, volta, eu tô aqui, tentando me acordar, e eu tentando esboçar algum tipo de reação em nada. E o tempo foi passando, eu lembro que até o pensamento de algumas pessoas que estavam lá no carro, eu conseguia entender o que elas estavam pensando. E elas não estavam falando nada. Só o fato delas pensarem, eu conseguia entender o que elas estavam pensando, né? Teve até um motorista que ele pensou assim, como é que uma menina nova desse jeito se passa para fazer uma coisa dessas? E eu fiquei tipo com raiva daquilo, porque eu fiquei, como é que ele pode falar isso se ele não sabe o que eu estava passando, né? Que foi o motorista que veio levar. Quando chegou no hospital, eu tive um sentimento de como se de despedida. Eu disse, eu acho que agora é a hora que eu realmente, não sei, eu acho que dessa vez eu fiz alguma besteira. E eu lembro que eu senti o meu corpo em contato com a maca, aquela superfície gelada, e eu entrei em desespero. Acho que naquela hora foi o momento que eu pensei, caramba, eu acho que eu vou morrer. E nisso eu ouvi algumas pessoas que estavam vendo, né, acho que o movimento na hora que eu cheguei, algumas pessoas estavam tipo indagando o que aconteceu. Outras falavam, eram muitas vozes que vinham na minha mente e eu não sabia se eram as pessoas que estavam falando ou se era porque eu estava conseguindo ouvir o que elas estavam pensando. E nisso eu lembro que eu saí literalmente do meu corpo. Foi o momento crucial, foi quando a maca atravessou a porta principal do corredor do hospital, que
Na porta tinha um nome grande, né? Eu não sei se estava em vermelho, mas tinha um nome escrito emergência. E entramos ali. No momento que entrou a maca, eu já não me vi deitada, porque até aí eu estava me vendo deitada, sentindo o meu corpo deitado, porém eu estava de olhos fechados, mas o meu espírito, acho que eles estavam de olho aberto, que ele conseguia ver o que estava acontecendo nas pessoas, né? O movimento das pessoas. Então, quando entramos, eu lembro que eu andei pelo corredor, eu vi as pessoas se movimentando. Nesse momento, eu já não via mais a maca, nem o meu corpo. Eu só vi quando eu atravessei o corredor e, mais adiante, eu sentia que tinha alguém perto de mim, como se fosse uma presença mesmo. Eu não conseguia ver o rosto dele, eu só conseguia ver os pés. E eu lembro que ele estava com uma roupa branca que vinha na altura do calcanhar. E aí eu fiquei me indagando, fiz, será que é um médico que está aqui? Mas ao mesmo tempo ele falava comigo sem mexer a boca. Eu sentia que ele estava falando comigo através da mente. Porque ele me dizia para ir adiante. E ele não pegava na minha mão, nada, eu só estava andando com ele pelo corredor. E eu estava sentindo uma sensação de que eu estava me despedindo de alguma coisa. Que eu não sabia o que era, eu só sentia assim, eu acho que eu vou para algum lugar, mas que não era definitivo, entende? E nisso a gente andou por esse corredor, mais adiante eu vi uma mulher com uma roupa de hospital e com um prontuário na mão, e eu lembro que ela olhou para mim e fez assim, com aquele sorriso meio de canto de boca, aí fez assim, Iris, você tá querendo entrar no Santo do Tempo? E eu fiquei assim, meio surpresa, eu falei, vou entrar no céu? Como assim? Aí eu lembro que ela abriu uma porta do lado dela e eu achei que essa porta ia dar para um outro quarto. E nisso eu vi um jardim que a grama do jardim parecia ter vida, né? Não era como aqui. Era difícil de explicar. É uma grama verde, bonita, uma grama que não era como se fosse aquelas gramas superficiais, porém com vida. E nisso eu entrei dentro desse quarto, que na verdade era um jardim, quando eu cheguei era um jardim, e nisso eu vi uns animais. Era um jardim tão grande, assim, tão imenso, porém o que eu foquei mesmo foi os animais, porque entre eles tinham 3 leões, que 2 eu percebi que era fêmea, um era macho, e eles veio na minha direção, como se ele tivesse ouvido o chamado da pessoa que estava do meu lado, que eu imagino que seja um anjo. E quando eles se aproximaram de mim, um deles fez como se estivesse correndo, né, para me atacar. E quando ele chegava perto de mim, ele parava e ficava. E aí o senhor que estava do meu lado, ele falou assim: toca nele, faz um carinho nele. E aí eu fiquei, no meu pensamento, eu pensei assim: não, ele vai devorar minha mão se eu for tocar nele, né? E quando eu estendi a mão para tocar nele, ele fazia como se fosse me morder e depois recuava a cabeça. E eu ficava pensando, ele tá fazendo isso para me fazer medo, né? Me provocar medo. E nisso eu lembro que eu passei uns minutos ali com esse animal. Eu lembro que ele ficava me rodeando, né? E eu não entendia muito bem o sentido daquilo. Eles fingiam que iam me devorar e depois eles paravam e brincavam e ficavam como se fossem animais dóceis de casa, doméstico. E então o leão falou assim para mim: agora você vai e você, onde estava um outro leão, né, que estava, eu lembro que ele falou, tem um leão que está preso e eu quero que você vá lá e solte. E aí ele me deu uma chave, eu lembro que ele abriu a mão assim e tinha uma chave na mão dele e ele falou, eu quero que você abra e solte ele. E eu lembro que eu não quis abrir pegar a chave da mão dele, eu não sei porque me deu uma sensação de medo. E no meu lado, ele estava aqui do meu lado direito, no meu lado esquerdo aparecia um outro ser com a roupa toda escura, muito, eu tive a sensação de que fosse
talvez um anjo da morte, eu não sei. Só sei que ele veio na minha direção e ele tomou a chave que estava na mão do outro ser, do outro, que era o que estava de branco, que parecia um anjo, e ele tirou a chave, como se ele dissesse assim: ela não tem fé, ela não tem coragem. E aí ele tomou a chave da mão desse ser e foi em direção a um tipo de jaula que ao mesmo tempo era um mausoléu. E lá, quando eu me aproximei um pouco para ver quando ele ia abrir, tinha um leão todo ferido, com marcas assim pelo corpo, e eu não sei se a cabeça também estava machucada, ele era todo preto, todo ferido. E eu lembro que esse anjo negro, ele abriu essa jaula. No momento que ele abriu, o meu corpo, o meu espírito foi sugado de volta. Eu consegui sentir como se tivessem pegado nas minhas costas alguém e puxado. Na hora que me puxou de volta, eu caí em cima de um monte de pedras, como se eu estivesse em pleno mar, em alto mar, e tivesse uma tempestade muito grande acontecendo ao meu redor. E eu lembro que quando o meu corpo, quando minha alma caiu nesse lugar cheio de pedras, de rocha, eu comecei a escutar umas batidas de festa. Muita gente, como se fosse uma aglomeração muito grande. E aí eu conseguia ver pessoas conhecidas mesmo, indo em direção ao mar. E eu estava gritando de cima das pedras. E eu falava assim: não, não é para vocês virem, porque vocês vão morrer. E aí eles não conseguiam me ouvir por conta do barulho das batidas, como se fosse uma grande festa. E eles estavam muito brancos, brancos pálidos, como se estivessem doentes, como se fossem zumbis, a verdade. E eu consegui identificar o meu padrinho entre essas pessoas, consegui identificar alguns amigos meus. E eu fiquei muito desesperada, assim: meu Deus do céu, eles não estão me ouvindo. E eles entravam dentro do mar, e eu morrendo. Porque, mesmo que eu tentasse alertar, eles não... Então, assim, na minha percepção, esse leão que foi solto era a morte. Quem soltou ele foi um anjo da morte. Então, esse leão seria um vírus, seria algum tipo de... alguma coisa que viria a acontecer, porque muita gente morreu, muita gente não estava dando ouvido, e eu estava falando, e dizendo assim: não entrem no mar, porque vocês vão morrer, entendeu? Mas o barulho do som era muito alto, eles não conseguiam me ouvir. Então, depois disso, passam alguns minutos, e eu me vi novamente naquele jardim. Só que ele já estava mudado. Em vez dos animais, eu vi uma montanha lá longe. E eu lembro que o ser que me acompanhou, ele não tinha me deixado. Mesmo quando eu estava em cima das pedras, é como se ele tivesse ali o tempo todo, porém ele não tivesse se mostrado. Mas alguma voz dizia assim: calma, você não vai morrer. Você vai passar por isso. E quando eu voltei para esse jardim, ele já estava do meu lado novamente. E aí ele disse: aqui é o momento que você vai se encontrar com alguém. E ele falava isso pelo pensamento. E eu sentia que, como se fosse um encontro marcado mesmo, sabe? Que tinha que ter passado por aquilo, que eu teria que ter passado pela fase de quase morte, para que eu pudesse encontrar com aquela pessoa e entendesse por que eu estava me deixando sucumbir pela depressão. Uhum. E nesse momento eu vi um homem. Na verdade, essa montanha estava muito longe, porém a luz que ele emanava era tão forte que eu consegui identificar que tinha um homem lá em cima. Né? Eu não sei explicar, eu só sei que ao subir essa montanha tinha várias flores ao redor. Eu lembro que essas flores eram balançadas assim, ficavam se balançando como se estivesse cantando, e uma música muito bonita vinha. Era uma música que eu nunca tinha ouvido aqui. Era uma música suave, como se fosse aqueles instrumentos que você ouve de mantra, não tem? Mantra, Aquele som. E eu fiquei pensando:
caramba, eu nunca vi rosa cantando, flor cantando, né? E nisso eu lembro que o anjo falou assim pra mim, ele tá te chamando. Na hora que o anjo falou assim, ó, ele tá te chamando, eu ouvi nitidamente a voz desse ser superior, muito superior, porque ele parecia que comandava tudo ali, parecia que ele que fazia tudo ali se movimentar, tudo ter vida. Então, existia um tipo de hierarquia que eu senti, e eu vi quando ele falou, vem, mas aquela voz calma, bonita, e eu fiquei pensando, eu fiquei com tanta vontade de chegar perto dele, que eu fiquei me sentindo inferior. Não sei explicar, eu disse, meu Deus, é como se eu não fosse digna de chegar perto, entendeu? E ele falou, vem, e o anjo falou, ele quer que você vá até lá. Eu lembro disso porque foi a parte mais importante e foi a parte que eu senti que eu tinha uma escolha. Eu acho que eu tinha uma escolha ali e me foi dada a opção de escolher. Porque eu lembro que eu não quis subir e eu falei assim, as minhas pernas estão muito... Eu sentia uma moleza nas minhas pernas, eu não conseguia mexer as minhas pernas. Então, mesmo que eu quisesse ir, eu sentia que eu estava com minhas pernas duras, que eu não conseguia movimentar, como se elas estivessem bambas, assim, eu podia cair, entendeu? Era algo meio surreal, porque ao mesmo tempo que eu queria estar lá, eu queria subir a montanha, dentro de mim dizia assim, você não está forte, você não vai conseguir subir. Porque eu acho que para chegar perto dele, eu tenho que ser muito merecedora. Uhum. E nisso, eu lembro que eu não olhei para ele, e eu lembro que eu falei no pensamento, eu falei assim, eu não vou conseguir subir a montanha, porque eu estou muito fraca. E nessa hora foi quando eu voltei. Eu lembro que, eu não lembro de ter sido sugada novamente, eu só lembro de eu ter voltado aos poucos. E aí eu comecei a ouvir algumas pessoas que estavam na sala do hospital. Eu comecei a ouvir quando a médica, a enfermeira, eu lembro dela, ela ficou me chamando, Iris, você tá me ouvindo? Iris. E eu lembro que eu fui acordando e aí eu perguntei. Só que quando eu comecei a acordar, eu comecei a sentir muita dor na garganta, porque eu tava com um aparelho na garganta. E esse aparelho, ele não sei se ele cortou dentro da minha garganta. Eu sei que eu tava com muita dor. E eu acordei e ela ficou me chamando, né? Quando eu abri os olhos, ela falou, olha, você teve uma paralisia pulmonar. Você lembra o que aconteceu? Você quer me contar? E eu falei, não, só tomei os remédios que não estavam fazendo efeito de imediato e depois eu apaguei. E aí ela falou, olha, sua mãe tá lá fora, preocupação, você vai ficar boa, você vai ficar, acho que uns 3 dias aqui com a gente. E eu falei, não, eu quero ir embora, que eu tenho que apresentar meu TCC, eu tô me formando. E eu nem parei para pensar naquela experiência que eu tive, nem nada, muito menos na gravidade do caso, né? E eu falei, não, eu tenho que ir embora, porque eu tenho que apresentar, hoje eu tenho aula. Eu fiquei, né? E ela falou, não tem condição de você ir, o médico não vai lhe dar permissão de voltar para casa. E então eu comecei a entrar em pânico, né? Porque o meu medo, o que desencadeou o meu medo foi o medo de ser reprovada. Porque o meu pai, ele tinha jogado todas as expectativas sobre mim, né? Ele estava pagando a metade da faculdade, eu estava pagando a outra parte, mas eu não queria decepcionar. Queria terminar e exercer minha profissão, então tinha toda uma pressão em cima de mim também, e eu fiquei com muito medo. E eu lembro que eu comecei a bater com o pé na maca, a gritar muito dentro do hospital, gritava, porque eu queria ir embora, eles não queriam me deixar voltar para casa, né? E aí o médico, ele veio falar comigo, e ele disse, ó, Iris, eu não posso liberar você, porque se eu liberar você, você pode ter até um problema no coração, porque o remédio afetou seu coração, ele deu arritmia cardíaca, você chegou aqui com batimento, eu não sei se ele falou que estava muito acelerado, além do que era, né?
Só sei que ele falou pra mim que ele não poderia me liberar naquele momento, né? E eu lembro que eu comecei a chorar e pedir pra ele me deixar embora, fazer aquele um teatro todo, porque a minha preocupação era justamente terminar a minha prova e receber, fazer tudo como era. E eu lembro que ele não quis deixar, minha mãe entrou, né, na sala, porque ela ouviu meus gritos, que eu estava gritando muito. Eu estava indo contra até o que o enfermeiro estava me pedindo, né, que é para eu ficar tranquila, calma. Aí eu lembro que na hora que ele se distraiu, eu estava amarrada na maca. Eu percebi que eu tinha ficado todo o tempo em cima do meu braço, onde estava o soro, né? Que eles tinham colocado o soro, e justamente em cima do braço começou a inchar, ficar vermelho. E eu senti que eu tinha espremido a minha veia e o meu braço estava doendo muito. Então, assim, durante a queima eu não senti dor. E depois que eu voltei mesmo em mim, foi que eu comecei a ter muita dor no braço. Porque meu braço estava inchado, a veia estava inchada e meu braço ficou todo vermelho. Quando eu voltei para casa, eu ainda tomei remédio analgésico porque ficou doendo muito.